Fala, massa atleticana, saudações. O clássico, infelizmente, meus amigos, foi marcado aí por uma péssima arbitragem, o Galo amplamente prejudicado aí, então tô vendo cruzeirenses aí reclamando que foram prejudicados onde, né, por uma inversão de escanteio, que isso aí acontece em todo jogo. Quem não cortou a bola no escanteio do Arana foi a zaga do Cruzeiro. O goleiro do Cruzeiro aí não conseguiu defender a cabeceada do Tressolde. O Galo empatou e merecia e muito a vitória. Ainda tem um pênalti não marcado para o Galo, a gente vai conferir tudo nesse vídeo aqui, vou trazer para vocês o corte do jogo aberto e na sequência também tem a análise da ESPN, o programa Sport Center. Vou deixar todos os créditos aqui, link na descrição do vídeo. Mas agora, você que ainda não se inscreveu, confere aqui abaixo, tem um botão de inscrever-se, deixe o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos. O Cruzeiro perdeu uma boa chance e o Galo na sua casa também não venceu. Os 90 minutos de um clássico podem ser decididos em poucos segundos, de desatenção ou de raiva. Queria dar os parabéns para todos os atletas, pedir desculpa a toda a massa atleticana. Sinceramente, o Caio Jorge foi punido por uma situação que ele não devia ter feito. Ok. Bola rolando e o Atlético partiu para cima do Cruzeiro. Scarpa bateu com muito perigo. E aí, em um lance de infelicidade, William acertou a perna na cabeça do Cássio. Foi daí direto para o hospital avaliar uma concussão. E foi o Cássio quem bateu a cabeça, mas parece que o Zanovelli é quem ficou confuso. Em um espaço de 2 minutos, se embolou com os cartões. Primeiro para o Kaique e depois para Caio Jorge, nesta falta em cima do Ivan Roman. Eu nunca vi um árbitro puxar 4 vermelhos e só acertar não. 4 vezes o vermelho do bolso e só acertar numa expulsão. Calma aí, mister. Já eu chego lá, ok? Porque antes disso, a treta entre Caio e Roman não terminava. Repare neste momento em que o atacante pega a mão lesionada do zagueiro. O chileno tentou se explicar para a arbitragem, mas acabou amarelado. Também preciso falar que o Atlético empilhou chances até o fim do primeiro tempo, além de contar a história do guerreiro Jonathan Jesus. Passou mal também na hora do intervalo e mesmo assim voltou para um segundo tempo caótico. Logo aos 3 minutos, Gabriel Menino falhou no recuo da bola. Prato cheio para a dupla Caio Jorge e Matheus Pereira. E presente, hein, menino? Essa festa aí foi encerrada em menos de 2 minutos, com muita polêmica. Dudu foi o último a tocar na bola, mas Zanovelli deu o escanteio. Juan, que não tem nada a ver com isso, saltou para marcar o primeiro gol dele com a camisa do Galo. Aí, meu amigo, teve início o caos. O Cruzeiro estava revoltado com o escanteio. Caio Jorge protestou, fez aquele sinal de roubo e aí deu ruim. Primeiro sobrou para Lucas Romero e aí mais uma vez Zanovelli retirou o vermelho e fim de jogo para o KJ. Nas redes sociais, o atacante pediu desculpas ao torcedor. Um gesto daqueles dá cartão vermelho. E depois eu vejo muitos jogadores dentro do campo a ofender desde a mãe ao primo até ao árbitro e o árbitro está tudo certo. Um a menos e a pressão foi toda alvinegra. 23 chutes do Atlético contra apenas 4 do Cruzeiro. E no placar final, que é onde mais importa, o resultado de 1-1. Um clássico repleto de histórias marcantes, com heróis, vilões, muita superação, mas que quando o assunto é a tabela do brasileiro, pouco mexeu. O Cruzeiro chegou ao seu 4º jogo seguido, sem vencer pela competição e viu a sua distância para o líder Palmeiras chegar a 8 pontos. Já o Atlético perde a chance de entrar na zona de classificação para a Copa Sul-Americana do ano que vem e também de se distanciar ainda mais do Z4. Valoro o desenvolvimento porque jugamos contra um equipo que está peleando o campeonato, nós com montão de problemas. O projeto ficou definido para nós lutarmos por esta classificação e é isso que vamos lutar. O jogo começou chamando a atenção pela lesão do gigante Cássio, não é? Que foi substituído aos 25 minutos do primeiro tempo. Ele que é um dos pilares do Cruzeiro, Edu. Os pilares é um jogador que tem uma história no futebol e está construindo agora uma nova história no Cruzeiro também. É uma das lideranças do clube do Cruzeiro. E assim, Renata,
O jogo ontem foi disputado, aquela coisa de clássico realmente. O primeiro tempo o Atlético um pouquinho superior, mas aí no segundo tempo o Cruzeiro entra forte, aproveitou a bobeira ali do Gabriel Menino, né? O Caio Jorge saiu no contra-ataque e tocou pro Matheus Pereira fazer o gol. E aí logo em seguida, não foi nem escanteio. Não foi nem escanteio. Aí origem que sai o gol do empate do Atlético. Então acho que a arbitragem ontem chamou mais atenção do que o jogo em si. Quando foi o lateral invertido pro Flamengo, você não falou nada. Não, mas aquele lance lá era do Flamengo, realmente. É o quê? Como que? O lateral era do Flamengo. E essa escanteio era do Cruzeiro. Só lembrando que o VAR não pode interferir nesse tipo. E aí saiu o gol do Atlético. Uma arbitragem empate. confusa, mas eu não vejo tudo essa participação aí, não. Que isso? O lance do gol, Cicinho? Não, mas ali é um lance difícil de interpretação. O cara tá na frente, Edu. Deu um escanteio que saiu o gol, originou mas às vezes tem lateral também, que é invertido, assim, é um lance... O erro foi do goleiro, que errou a passada. Comum. O goleiro do Cruzeiro, se fosse o Cássio, não teria tomado E os cartões vermelhos? E os cartões que ele o cara faz o gesto de Caio roubar, Jorge não é? tá ok. Mas ele se equivocou, ele não sabia nem pra quem. Não é porque ele vai lá, ele deu pro Romero o cartão vermelho, ele trocou, depois ele tá perdido. Mas aí também a justiça o Paulo César Zanovelli, ele é confuso, ele deixa os jogadores bravos, ele vai picando, minando o jogo, ele toma decisões que são pequenas, mas que se transformam em gigantes. Não é a primeira vez. E o que me impressiona é a CBF colocar esse árbitro pra apitar um clássico mineiro. Ele estava tão perdido que ele começou a ouvir o VAR falando com ele e foi dando cartão. Foi aí que ele se perde. Não, e aí ele não tinha vai pra um, aí tira, aí vai. É o Caio Jorge. Eu acho que ele não viu, provavelmente ele não viu o gesto. Eu acho que o VAR deve ter falado, dá cartão pra esse moreninho aí, esse cabelinho liso. Aí ele foi Ele foi achando o cabelo liso, o cabelo tudo, e foi pro aí depois o que ele faz ali, ele faz até o gestual e é exatamente o que... Ninguém dá pra questionar o cartão vermelho para o Caio Jorge, mas ele distribuiu primeiro pra um, aí ele retira, ele deixa o jogo confuso, o jogo fica mais nervoso. Enfim, é um árbitro que já deveria ter menos oportunidades e continua. Passa um pouquinho de tempo, ele volta, aparece de novo. Então, talvez assim, é um jogo que... Empate, eu não sei, não foi um resultado justo, não foi? Não, acho que foi justo, sim, pelo que produziram as duas equipes, Renato. E como falou, até ali o capitão Lucas Silva, né, pensou até em sair de campo, mas não tem como. Infelizmente é o que a gente tem hoje na nossa arbitragem, né? Uma arbitragem como essa que acaba prejudicando o espetáculo como um clássico. Redo Dracena, que isso, hein, meu amigo? O Galo jogou muito mais que o Cruzeiro. Você tá querendo fazer média com a torcida do Cruzeiro aí, pô. Tá de brincadeira que o empate ficou justo, tá maluco. O Galo numa situação bem mais difícil que a do Cruzeiro na tabela, só que o Cruzeiro tá se desgarrando de Flamengo e também Palmeiras. Tá se aproximando mais do Mirassol, Cicinho. E talvez se o Sampaoli não tivesse interferido, o Galo teria ganho. Porque com o Dudu tava muito bem. O Rony não tava tão bem, mas estava correndo, batalhando. Então, às vezes, essas superstições que treinador tem que ser deixado de lado. Porque no momento que o Atlético estava pressionando o Cruzeiro, o Sampaoli entra em cena e aí faz as substituições, tira a Arana, põe o Caio, o Caio Paulista, que não entrou bem, coloca também o Biel, que não entrou bem. Então deixa a equipe bem montada em campo. E o Scarpa, que não fez um grande jogo, acabou ali errando muitos passes, entregando mais errado que carteiro novo. Então, assim, isso ajudou o Cruzeiro. Como é que é, Cicinho? O Scarpa estava entregando mais errado que carteiro novo. Errando passe demais. Vai parar o clássico em Minas. O Cruzeiro também, assim, disputa a liderança da competição. Disputa ou disputava, Breiler, depois do empate de ontem, com as vitórias de Palmeiras e Flamengo? Agora, cada vez mais difícil para o Cruzeiro, Bruno. São 9 pontos de diferença para o líder. Isso pesa muito, né? E os dois times bem, os dois times com mais elenco que o Cruzeiro. Mas não foi só pelo jogo de ontem, né? O jogo de ontem até o Cruzeiro consegue reagir depois de um grande começo do Atlético. O Atlético, mesmo desfalcado, com a escalação do Sampaoli, foi muito agressivo, conseguiu roubar a bola lá na frente, teve realmente muito da identidade que o Sampaoli pretende nas suas equipes. Então, pelo primeiro tempo que fez, o Galo até merecia uma vitória pela quantidade de chances que criou. Mas depois o Cruzeiro foi igualando e conseguiu. Aí a pancada feia do Cássio, né? Entra o Léo Aragão no lugar, o Cássio sai com uma concussão. Mas pelos erros
E aí, erros do Paulo César Zanovelli, né? Que estava perdidaço no jogo, aplicando o cartão vermelho quando era para amarelo, 2 vezes, invertendo faltas. Muito mal a arbitragem ontem no Clássico, mas ainda assim o Cruzeiro teve uma boa postura de pelo menos tentar igualar a postura do Galo, muito agressiva no começo. Tem muita confusão envolvendo a arbitragem também, ó. A nota triste pra mim, além da expulsão, fica pro Caio Jorge. Mas aí foi péssimo. Porque ele dá essa cotovelada, tá? Na disputa ali de bola. E depois ele teve o Jonathan também, acabou passando mal ali ainda no primeiro tempo. O jogo ficou muito parado, né? Mas a nota é triste porque o Caio Jorge sabia que o Ivan Roman estava com a fratura, né? Ele tá com a situação ali na mão. Ele poderia, inclusive, passar por cirurgia, né? Mas justamente por conta do número de jogadores de defesa que tem o Atlético, não passou. E ele apertou a mão do Ivan Roman. Sacanagem, né? Pô, é sacanagem, cara. No mínimo, sacanagem, né? Tudo tem limite. Mas, enfim, aí o gol do Matheus Pereira, né? No presente ali do Gabriel Menino. O Matheus Pereira o Caio Jorge, né, acabou servindo o Matheus Pereira. Logo depois, aí vocês acharam que o Léo Aragão falhou ou vocês acharam normal? A cabeçada do Juan foi... Então, mas tu não achou um passo à frente, não? Pode ser, né? Eu achei um passinho à frente, mas enfim, O Cássio pegava essa daí? Ficou essa impressão. Um bom cabeceio também. E aí a expulsão do Caio Jorge, que fez aquele sinal ali com a mão, né? Que o Zanovelli tá fazendo. E também aquela simulação dele ali foi bem tosca também, né? Aquela ali do Caio Jorge. Vamos lá, Dudu, a gente tem que falar sobre isso, mas antes a gente ouve personagens do jogo. O time que propuso ganar fue Atlético, con 11 jugadores. El primer tiempo fue muy bueno. Muy superado ellos por nosotros, con muchas chances. Después, un error no forzado nos llevó a tener que virar el resultado. La superioridad fue muy grande. Para mí, de lo que vi yo desde mi lugar, la superioridad fue muy grande. Um mau resultado para nós, porque o nosso objetivo era conquistar os 3 pontos. Na figura que foi o jogo, acaba por ser um ponto positivo. Sinceramente, eu tenho alguns anos já de carreira, eu nunca vi um árbitro puxar 4 vermelhos e só acertar não. 4 vezes o vermelho do bolso e só acertar numa expulsão. Na tela os números, então, desse clássico apimentado. O Galo teve mais posse de bola e olha o número de finalizações também, hein? Impressionante. Ações na área rival também, um massacre atleticano, 34. Então tem bastante coisa pra gente falar sobre o Galo na Sula e sobre o Cruzeiro nessa reta final também do Campeonato Brasileiro. Bom, a gente conversava sobre o jogo, o Jailson e o Breider falavam sobre a arbitragem. Então a gente chama aqui o Carlos Eugênio Simon, que analisa pra gente como foi a arbitragem do Zanovelli lá na Arena MRV. Deu empate, Atlético Mineiro 1 e Cruzeiro 1. Paulo César Zanovelli, árbitro mineiro, bastante confuso nessa noite. Foram 35 faltas, 4 cartões amarelos e um cartão vermelho. Em 2 oportunidades ele trocou. Era para dar o amarelo e deu vermelho. E aí retirou. O árbitro tem que usar o cartão vermelho no bolso da bermuda de trás e o amarelo na frente. Ele prefere usar os 2 na camisa na frente. E aí fez uma confusão tremenda, mas corrigiu a tempo. E depois botou um lance bastante duvidoso, né? Na minha opinião, quem toca na bola por último é o Dudu, e ele marca escanteio. Do escanteio saiu gol para a equipe do Galo. E botou corretamente o centroavante Caio Jorge para a rua, porque fez gesto de roubo, que o árbitro estava roubando. Isso é cartão vermelho. Nessa decisão, ele acertou, mas a arbitragem foi bastante confusa. E, meus queridos, como ninguém tá falando desse pênalti que não deram pro Galo. Olha isso aqui, que bizarro, mas deixou cara. Olha todo isso aqui, mundo. olha. Ele tira em primeiro momento a bola, né? Só que aí depois, ó, ele pega a perna do Hulk e derruba o Hulk. A bola ainda estava em disputa, a bola não saiu pra fora quando ele cortou, né? Então a bola encostou na bola, a bola deu uma espirrada, tava em jogo ainda.
e ele em seguida toca na perna do Hulk, que pra mim finaliza pênalti claríssimo aí, e a arbitragem, o VAR não chamou aí, infelizmente, o Galo, ó, prejudicado, meus amigos, ó. Primeiro momento ele dá um toquinho na bola, só que depois aí ele pega a perna do Hulk e joga ele no chão. Pra mim, um absurdo aí o que foi a arbitragem do senhor Zanovelli. Tô vendo muito cruzeirense aí reclamando que o Cruzeiro foi prejudicado. Prejudicado em quê, cara? O árbitro deixou o Cruzeiro picotar, né? Fazer falta e ficar fazendo cera. Todo lancezinho ele caía e ficava matando o tempo. Então, onde que o Cruzeiro foi prejudicado nisso aí? Um pênalti não dado pro Galo, a expulsão do Caio Jorge, justíssima. Então, meus amigos, quem tem que reclamar disso tudo é o Galo, porque o Cruzeiro fez uma cera danada e o árbitro deixou aí correr solto, né? O jogo picotou o jogo todo. Mais uma vez aí o Galo sendo prejudicado. Infelizmente, garfaram o nosso Galão aí no Clássico. E é isso aí. Ano que vem, meus amigos, é reformulação, colocar mais qualidade nesse elenco aí, porque se quiser ganhar alguma coisa, terá que ter uma reformulação gigante, meus amigos. É isso aí. O Clássico ficou marcado, infelizmente, pela polêmica das arbitragens. Também o Caio Jorge, pra mim, tem que pegar um gancho enorme. Cara, a atitude dele com o Ivan Roman pelo amor de Deus, pô, mau caráter puro. Então, meus amigos, é isso aí. Trazendo para vocês aqui a análise e o comentário da mídia e também a minha observação aí que eu não vi programas esportivos enfatizando esse pênalti aqui que infelizmente não deram, o VAR não chamou aí para revisão. O Galo garfado, meus amigos. Comenta se também você achou o pênalti. Um forte abraço, tamo junto e eu fui.